Sejam bem-vindos ao Comex Connect, hoje em grande estilo, com um convidado especial, na entrada do maior porto da América Latina. Estou aqui com meu amigo Anderson Pomini, obrigado pelo privilégio. Anderson Pomini, quem é Anderson Pomini? É só o presidente da Autoridade Portuária de Santos, ex-secretário de Justiça da Prefeitura de São Paulo, advogado, mestre em Direito Público, Eleitoral e Econômico. Com vocês, Anderson Pomini. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Drago, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês, falando de conexão, falando de importação e exportação. É um tema que movimenta o país e o Porto de Santos representa 30% da economia desse país. É o maior equipamento de logística do Hemisfério Sul. Então eu tenho a honra de representar 1.000 profissionais que estão empregados hoje junto à autoridade portuária e 50.000 trabalhadores, homens e mulheres, que fazem esse porto acontecer, que movimentam toda essa economia. A exemplo do movimento que vocês organizam, né, que é a coordenação do Porto Seco, que exerce uma atividade extremamente importante de apoio a todo o comércio nacional e internacional do país. Então, isso é fruto de uma grande família, milhares de pessoas envolvidas para a boa logística brasileira. É uma honra estar aqui com vocês. Legal. Como é que você chegou nesse momento como o capitão de Santos, né? O nosso quase o próximo Jorginho Guinleik, né? O comandante da autoridade portuária, fazendo a brincadeira aqui, né? A gente é amigo, mas amigo sempre põe na fogueira. Me conta um pouquinho como é que foi a tua trajetória até chegar aqui. Bom, eu sou advogado de formação, né? Especializado em Direito Público, fiz mestrado em Direito Econômico e Político, sempre gostei muito de gestão pública, é uma área que sempre me chamou a atenção. E a gente vive, Drago, uma quadra histórica e um momento único, que é de implementarmos, através da gestão pública, a chamada política de gestão 4.0. Ou seja, nós não gostamos do público, ninguém gosta. Porque quando se fala no público, a gente tem a imagem daquele cartorário, que lentamente vai buscar ali o serviço, um papel, vai lhe atender muitas vezes com aquela má vontade, o que não representa, de fato, o serviço público atual. Tem muita gente boa, compromissada. E o Porto de Santos é um exemplo disso. Tem aqui 1.000 profissionais, valorosos profissionais, que fazem o funcionamento diário dessa máquina potente que é o Porto de Santos. Então eu chego aqui, nós falávamos agora há pouco, né? Numa configuração absolutamente diferente. Porque nós discutimos, num passado recente, modelo de gestão portuária. Se o melhor seria público ou privado. E naquele momento gerou-se muita instabilidade. Os 1.000 funcionários, com a incerteza se eles poderiam vir trabalhar no outro dia ou não, ou se estariam desempregados. Tinha um vento até da questão de fazer a licitação, né? Privatização do Porto. Esse era o cenário, né? Os sindicalistas também ansiosos. Sim. Porque se você privatiza uma empresa pública dessa importância, ou seja, não faria mais sentido, principalmente o apoio e a participação dos sindicatos. Os empresários que movimentam de fato esse porto, que são os clientes da autoridade portuária, os arrendatários, também absolutamente chateados, porque o porto não fez obra de investimento, não aprofundou o canal, não cuidou das perimetrais, não cuidou dos acessos, não planejou o porto. Aquele cenário exigiu muito diálogo, muita conversa. Então você já chegou numa batata quente lascada. Com 2 greves anunciadas, meu Deus. Né, e todo mundo odiando o porto. Nossa. Era um clima horroroso. Bem-vindo! Eu fui conversar, dialogar. Talvez, eu estou aqui, agora eu vou completar 2 anos, né? E sempre me perguntam, o que você destacaria? Talvez a necessidade do diálogo. Porque eu fui ouvir, desde a comunidade local, que não gostava do porto, porque o porto traz transtorno mesmo. É caminhão pesado, tráfego de caminhão, área portuária de infraestrutura no mundo, ela gera muito conflito com as cidades locais. Claro. Então eu fui entender quais são as demandas das cidades conectadas com portos. E é importante nós dizermos que o porto ele está conectado com 5 cidades, não só com Santos. Santos, Guarujá,
Cubatão, Bertioga e São Vicente. Ou seja, é o porto do Brasil, mas cravado numa área que é a Baixada Santista, que gera milhares de empregos, renda, movimento, comércio, mas como qualquer outro porto do mundo que também traz transtorno. Sim. Daí a necessidade dessa gestão pública, além de buscar eficiência, também prestigiar o diálogo. Não se faz mais gestão pública isolada, tomando uma decisão de um gabinete do ar-condicionado e interferindo na vida de milhares de pessoas sem antes ouvir cada uma delas. Muito legal. Falando em ar-condicionado, hoje nós estamos aqui, né, em Santos, nesse ar livre, né? Obrigado pelo espaço, Pomini. Thiago, Quais os maiores desafios você enxerga, Pomini, hoje do Porto, né? A gente vê como, né, a gente é usuário do Porto, né? Então a gente tem 200 caminhões, então, né, trabalha com grandes empresas, e a gente vê alguns, né, pontos de melhoria que a gente precisava entender. Como que você vê isso? Como estão os desafios? Como que estão as melhorias? Né? Como que isso tá dentro do desafio aí da gestão? Bom, são vários, né? Primeiro, nós precisamos ampliar a capacidade de movimentação de cargas do porto, mas pensando que o porto ele é apenas uma corrente, apenas um elo nesta corrente logística. Então, o porto precisa aprofundar o canal, precisa cuidar dos acessos, construir viadutos para a entrada, principalmente a cidade de Santos. Nós temos efetivamente agora a chance de tirarmos do papel, Drago, uma obra secular, que é o túnel Santos-Guarujá. Isso vai ser maravilhoso. Conectar as duas margens do Porto de Santos, vai impactar diretamente na vida de 2 milhões de habitantes. Uau. Ou seja, o que nós fizemos nesse período que eu procuraria destacar e como maior desafio? Nós reposicionamos e nós planejamos um porto para o futuro. Que porto nós queremos para daqui a 20 anos? Um porto que tenha eficiência, um porto que atenda à pauta de descarbonização, ou seja, a pauta ambiental, sustentabilidade, e um porto que seja acessível, que ele possa escoar as cargas, as 180 milhões de toneladas que nós transportamos no ano passado, de forma que a logística atenda perfeitamente, com fluidez. Hoje, 60% do que chega ao Porto de Santos utiliza rodovia. Vocês têm uma frota gigantesca de caminhão que utiliza esse modal. 30% ferrovia, 10% dutos. Agora, se nós levarmos em consideração o gráfico crescente de todas as cargas, grãos em especial e containers, qual porto nós queremos e precisamos para os próximos 20 anos? Então, o nosso planejamento, ele leva em consideração exatamente esse gráfico, para que cresça não só a área portuária, a zona primária, mas principalmente os acessos. Terceira pista Planalto Santos, investimento nas ferrovias, investimento nas hidrovias. Ou seja, o porto precisa crescer em harmonia e em sintonia com todos os modais. Esse é o nosso planejamento, pensando justamente numa gestão pública 4.0, mas também em deixarmos um porto bem projetado para o futuro. Oh, maravilhoso. E dentro desse tema, você pegou também a autoridade portuária numa situação financeira, né? Assim, você tinha vários desafios, né? Perfeito. E dentro desses seus, hoje, 2 anos, né? Quais foram as principais entregas dessa mudança de gestão, esse plano diretor, vamos dizer, não sei se é esse o nome? Isso mesmo. É um plano de ação, né? Qual é o plano de investimento do Porto? É isso que nós fizemos nesses últimos 2 anos. Mas antes disso, esse é o desafio, Drago. Vocês são do setor privado. Sim. O setor privado, ele é muito mais ágil na tomada de decisão e de execução que o setor público. Porque o setor público, ele está sujeito a uma série de normas. E anuências, né? Há uma série de órgãos de controle. Sim. Até porque nós estamos a lidar com o interesse público. Sim. É natural que nós tenhamos vários órgãos nos vigiando, nos controlando. Daí a necessidade da boa governança. Até para evitarmos o que aconteceu no passado recente. Escândalos. Sim. Então toda tomada de decisão do gestor público, ela deverá estar chancelada pela participação de diversos outros órgãos. Daí a demora. Daí a burocracia, que nós chamamos. O desafio é
como driblarmos a burocracia e atribuirmos eficiência. Então nós projetamos esse porto justamente pensando nessa gestão pública 4.0 que eu não me canso de destacar. Que deu efeito, né? Porque tirou um projeto de quantos anos? 97 anos. 97? Novinho. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, Pomini, mas você está aqui há 2 anos, efetivamente. O que você entregou? Mais importante para as cidades foi um parque. No tema integração porto-cidade, nós tiramos do papel, em parceria com a prefeitura, o Parque Valongo, Sim. que efetivamente corresponde à entrega de uma área portuária para a cidade. Nós chegamos aqui, o porto não tinha 1 metro quadrado de área de contemplação. Sim. Para que as pessoas possam efetivamente conhecer o porto. Hoje nós temos 15 mil metros, na primeira fase. Até dezembro deste ano nós entregaremos 30 mil metros. Uau. Uma área que já recebeu 300 mil pessoas. Uau. Então, isso representa a efetiva integração do porto-cidade. Agora, mais importante, quais são as obras de infraestrutura que nós deixaremos como legado pensando nos próximos 20 anos? Aí são várias. Aí eu precisaria de pelo menos umas 3 horas para dizer. Produção, já vamos deixar ali marcado que vai ter talvez uma parte 2, aí talvez dentro de um navio daqui a pouco, né, Pomini? Claro. Mas já está aí marcado. Mas o Pomini é muito ativo, sigam também, qual que é teu Instagram? Pomini@dv. E aí, de uma forma, já que ele não pode dar essa exclusiva pra gente, ele depois dialoga com o público aí, passando o que foram essas grandes entregas. Mas para nós da comunidade, a gente percebe claramente essa movimentação irradiada, né? Você está mexendo não só com a estrutura do porto, mas agora você aumentou muito mais a questão com o túnel, né? O tamanho do porto, a irradiação econômica do porto, e certamente as próximas gerações não vão entender muito que foram 100 anos de espera, porque em tese a infraestrutura já vai estar muito bem posicionada. Você tem uma expectativa, Pomini, dos próximos anos de aumento de volume de carga, talvez pela reforma tributária, né? A gente do setor privado vê a guerra dos portos hoje, né? Então muita carga que viria para São Paulo hoje vai para outros portos, né? Por conta desse ponto, né? Eu acho que isso é um ponto também que influencia aqui, né? Na estrutura e infraestrutura do porto. Como você vê a expectativa de aumento de volume nos próximos anos? Bom, o Porto de Santos cresce em média 10% ao ano. Algumas cargas, 20%. Grãos, por exemplo. Containers, 23%. Ou seja, o porto, nesses últimos anos, ele se desenvolveu empurrado pelo mercado. Agora, o que a gente quer deixar como gestor público é uma projeção para que atenda o porto para os próximos 20 anos. Então, hoje o porto tem, Drago, 7,8 milhões de metros quadrados, toda a área portuária. A nossa proposta é que, abril agora deste ano, o porto passe a contar com 20 milhões de metros quadrados. Então, nós incluímos em São Vicente 7 milhões de metros quadrados. Por quê? Para prestigiarmos a cabotagem, o modal hidroviário, que os americanos utilizam também, China. E nós ainda não utilizamos sequer perto de 4 a 5%. Sim, Então, a China vive da hidrovia, a né? China em especial, vários países da Ásia, os Emirados, os Estados Unidos em especial. Então, a nossa ideia é, o porto precisa crescer, precisa de área. Por isso que a gente vai ampliar de 7,8 milhões para 20 milhões de metros quadrados. Além disso, aqui no próprio porto, margem direita, nós temos uma área aqui no Sabó, próximo ao Alemão, entrada da cidade, que vai ampliar a capacidade de movimentação de containers de 6 para 9 milhões de containers ano. Apenas um terminal. Uau. A gente amplia em 3 milhões, que é o leilão do Tecon 10, já previsto para o segundo semestre. Então, ao lado das obras de infraestrutura, que é o túnel, que vai conectar as duas margens, eu tenho uma segunda, que também é tão relevante, que é o aprofundamento do canal. Hoje o Porto de Santos, para que receba os grandes navios 366, que trazem mais de 14 mil contêineres, o que equivale a 7 mil caminhões, eles dependem do auxílio da maré. E muitas vezes também não poderão vir com carga total. Então, com o aprofundamento do canal, que hoje conta com um calado de 15, nós chegaremos a 17.
e o porto estará apto a receber esses grandes navios a qualquer momento. Então, apto pelo acesso, canal, e apto também pelos terminais, principalmente com o TECOM 10. Além de outras áreas que a gente vem planejando a expansão. Então, o Porto de Santos ele precisa crescer de forma harmônica. Aqui tem um detalhe que chama muita atenção, Drago. As cargas, elas lutam entre si. O pessoal do suco de laranja, ele, obviamente, tem uma luta comercial com o pessoal do grão, que tem uma outra luta com o pessoal do container, que também briga com o pessoal do papel, da celulose. O papel da autoridade portuária é calibrar esses interesses de acordo com o interesse público. O porto precisa crescer em harmonia, mas levando em consideração aquilo que nós somos bons no mundo. Quais são as nossas principais cargas? Nossa, alimentos. O agro em especial, sim. Alimentos. São celeiros, então, né? Como é que sem perder de vista que sempre que a nossa economia ela melhora, por exemplo, nós crescemos acima do previsto. Nosso PIB, na média de 3%. O crescimento do PIB tem relação direta com o nosso potencial de importação. Na mesma percentagem, nós crescemos na importação de produtos industrializados. Por quê? Porque se o PIB está melhor, reduz o desemprego. Maior o número de trabalhadores brasileiros, maior o consumo, maior a importação. Então, veja que a cadeia toda está conectada. E por onde passa esse produto que está aí na sua... Que chega na sua casa. Na sua casa, ou seja, sobre a sua mesa. Via de regra, aqui pelo Porto de Santos. E assim, são 14, 15 órgãos que atuam em conjunto aqui no Porto de Santos para assegurar que esse seguro, melhor dizendo, produto, ele chegue à sua mesa com total segurança e respeitando todas as normas de importação e exportação. Daí a importância da participação dessas empresas, como a de vocês. Sim. A GESBEC que presta um relevante serviço também para o comércio nacional e internacional. Não, e você vê, né? A gente vê aqui, mas passa um naviozão, daqui a pouco passa um aqui. E a gente vê, é daqui que chega, né? Que nasce os atores de meio, que somos nós, mas no final seja a comida que você está comendo, que é importada, seja o talher que você está usando, o canal de entrada, a esquina, não posso dizer, né? Mas aqui é o nosso primeiro momento e é o maior porto da América Latina. Ainda temos esse destaque, né? É o maior equipamento de logística do Hemisfério Sul. E por essa pista é que entram todos esses produtos. Nossa obrigação é fazer com que essa pista esteja em ordem. O canal dragado, pavimentado, as áreas para bem reguladas, a movimentação dessas cargas também de forma adequada, os privados que atuam aqui também fiscalizados para que façam uma atuação com respeito às questões ambientais, sobre o tema descarbonização. Enfim, é algo muito complexo que eu aprendo aqui todos os dias com essa família portuária do Porto de Santos. Inclusive, nós estamos aqui num ambiente que é a guarda portuária. Essa guarda está também sobre a sua gestão. Sim. Ou seja, você é o governador aqui da área, tem segurança pública, tem tudo, está tudo meio que envolvido, né? O Porto de Santos é uma empresa pública federal que tem autonomia, inclusive tem uma guarda própria, que conta com 350 homens e mulheres fortemente armados e preparados, que atuam em conjunto com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com a Polícia Civil, ou seja, ela efetivamente exerce a função de guarda portuária para assegurar que esses produtos entram e saiam com total segurança e cheguem até a mesa do consumidor também com a mesma segurança. Parabéns. E a gente, né, tá aqui falando, como a gente falou, né, para profissionais, entusiastas do comércio exterior, né, às vezes estudantes, empresários, né, que ele recebe o container, né, manda para a GESBEC, usa a nossa transportadora, né, e chega lá, mas ele não consegue entender talvez tão bem, se você puder explicar um pouco para a gente isso, o papel da autoridade portuária, né, e o papel tem os terminais de Santos, que são as zonas primárias. Então, fala de container, que é o mais comum. Então a carga chega e aí vai para um terminal daqui,
e aí depois remove para o Agisbeck, né? E a gente tem todo esse trabalho, né? Dentre a autoridade portuária, né? Se puder explicar um pouco para a gente o papel, né, da autoridade portuária em relação a isso. Bom, primeiro, eu disse que eu sou advogado, mas se eu pudesse voltar no tempo, certamente eu teria me preparado para trabalhar com comércio exterior. É apaixonante, né? Além de apaixonante, é uma área muito atraente do ponto de vista financeiro. Verdade. Os profissionais são altamente remunerados e não é por um acaso, porque exerce um papel extremamente importante para o comércio exterior. Números: o Porto de Santos representa 30% da corrente comercial brasileira. Agora, aqui no Porto de Santos, nós temos 50 mil trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, são profissionais altamente capacitados e muito bem remunerados, que fazem com que essa carga, ela, respeitando todo esse regramento que você mencionou, ela possa chegar até a mesa do consumidor. Não é algo tão simples. O papel da autoridade portuária, primeiro, é fazer com que todas essas áreas elas sejam ocupadas pelo mercado privado. Nós temos a área chamada poligonal do porto, ou a zona primária, que faz com que essas cargas cheguem e elas sejam movimentadas inicialmente nessa zona primária. Mas essa área ela não poderá ficar ocupada. Você descarregar um container e deixar esse container parado num pátio custa milhares de dólares para toda a operação. É numa zona de passagem. É uma zona de passagem. É muito importante que esse container desça do navio, vá para um caminhão e ocupe uma outra área, retroárea, por exemplo, como um porto seco. E essa área fique o tempo todo livre já para a chegada de outras cargas. É como se fosse um pit stop numa corrida de Fórmula 1. Ou seja, tudo precisa ser muito rápido. Harmônico. A logística exige harmonia, organização e rapidez, porque a gente consegue reduzir o custo do produto que está na sua mesa. Então, profissionais, olhem para esse setor. Um setor extremamente importante e que representa o futuro, pode ter certeza, de muitos jovens que estão nos assistindo. Que tem essa carência também de formação, né? Esse é um pouco do nosso papel, incentivar essa nova juventude a entender a complexidade e quanto é desafiador diário, né? Tem algum dia igual ao outro, Pomini? Nenhum. Eu estou aqui há 2 anos e todos os dias eu enfrento temas diferentes. É algo muito complexo. Eu tive uma aula, por exemplo, do pessoal da celulose. E ali eu descobri agora, essa semana, que o Brasil ele é muito competitivo e representa 40% do comércio exterior em celulose, ou seja, toda a celulose do mundo, 40% sai aqui do Brasil e do Porto de Santos. Uau. E eu aprendi com o pessoal aqui da Eldorado que o Brasil produz na metade do tempo que qualquer outro local do mundo. Ou seja, por diversas razões. Primeiro, a qualidade da nossa terra, a qualidade do nosso clima. Nós produzimos em 6 anos um eucalipto, que está pronto para se tornar celulose. Em qualquer local do mundo são 12 anos. Sim. Por isso que nós somos muito mais competitivos. E não é só. Esse eucalipto, ele é utilizado para geração de celulose, para geração de energia. Ou seja, tem muita tecnologia envolvida e 100% brasileira. Isso que nós precisamos divulgar e chamar a atenção do jovem, né, Drago? E outra coisa que é importante também para o nosso público aqui entender é que toda a nossa cadeia de agro sai pelo Porto de Santos ainda, né? Ou seja, o grande responsável por... você fala de Mato Grosso, a radiação da capacidade de caminho é praticamente hoje... Santos, né? A gente exporta muita carne, né, para a China, para o Oriente Médio, e é isso. Então o caminhão vem para Santos, pega o container vazio, né, com a reserva do armador, vai até Mato Grosso, Rondônia, Pará, Tocantins, estufa o container, aí tem lá o Ministério da Agricultura que faz a inspeção, né, coloca lá um Gen 7 que mantenha a temperatura controlada aí, refrigerada, e aí chega aqui no Porto de Santos para embarcar. Até porque o Porto de Santos é o que maior tem frequência de navios, sim, né? Ou seja, independente dos outros portos do Brasil, né, por essa representatividade, sim, a condição de custo também é muito mais viável você embarcar por Santos
porque maior volume, então os preços são mais baixos, mais atrativos junto aos armadores. Você mencionou agora há pouco, né, Thiago, se o Porto de Santos ele estaria perdendo carga para outros portos. Eu entendo que não, são atividades complementares. O Brasil cresce em média ao ano 20% da produção do agro. Ou seja, o Brasil precisa que os outros portos também estejam aptos para escoarmos esses produtos. E o Porto de Santos, ele se apresenta com características próprias. Esses dias eu recebi uma comunidade chinesa e eu perguntei a eles por que o Porto de Santos se apresenta com mais eficiência que outros portos. Ele me disse que prefere muitas vezes esperar aqui 10 a 15 dias na barra para atracar o seu navio, porque ao atracar o navio ele está a 70 quilômetros do principal centro consumidor. Então, logística é maior velocidade ou menor tempo entre ponto A e ponto B. E o Porto de Santos ainda conta com a sorte de estar bem localizado geograficamente, a 70 quilômetros do principal centro consumidor. Daí a importância do complexo portuário nacional se desenvolver também de forma harmônica. Nós incentivamos, inclusive, que no Mato Grosso eles contem com uma infraestrutura portuária própria. Hoje, esses produtos chegam aqui. A nossa Interlândia, que é a área de conexão de importação, exportação e escoamento dos produtos, corresponde a 70% do nosso PIB nacional, porque o Porto de Santos é o equipamento que se apresenta com melhor infraestrutura para atender essa exigência. Dentro desse ponto, como é que está o planejamento da intermodalidade, né? Na questão ferroviária, você falou um pouquinho de hidroviária. Como é que a gente pode esperar aí como planejamento também para a multimodalidade? Bom, as obrigações para um porto do futuro nós já estamos adotando. Aprofundamento do canal, obras nas perimetrais, 2 viadutos à margem direita do Alemoa, segunda fase da perimetral da margem esquerda, Guarujá, uma obra de 600 milhões, túnel Santos, Guarujá, ou seja, a gente está conectando as margens. O porto estará preparado para os próximos 20 anos. Agora, nós estamos com os modais preparados. Perfeito. 60% de tudo que chega e sai do Porto de Santos utiliza rodovia. 30% ferrovia, 10% dutos. Daí a necessidade da harmonia, ou seja, do investimento nesses modais, para que a gente possa receber esses produtos e que o porto tenha condições de escoar esses produtos para o interior do país. Vou aqui falar, mas assim, não sei se é oficial, mas fala-se também de uma nova rodovia para tentar ligar a metrópole, né, São Paulo. E a questão também, não sei se tem alguma notícia de investimento em ferrovia, tem algum implemento, você tem acompanhado um pouco disso? Tem. Né? A gente tem uma expectativa que saia, mas não vai ser por aqui, a questão da ligação São Paulo-Campinas, que é uma expectativa ferroviária muito importante. Sim. A nível até de conexão com o interior. Mas vai ter uma perninha para Santos, para chegar em São Paulo e de lá pegar uma outra conexão? Tem vários projetos, né? Eu me lembro quando nós chegamos aqui há 2 anos e a gente retomou o tema Túnel Santos-Guarujá. Eu fui conversar com as comunidades e com as prefeituras, eu percebi que cada uma tinha um túnel de estimação. Não, é melhor o túnel que tenha esse traçado, que saia daqui, que termine ali. Nós unificamos e chegamos a um consenso sobre o traçado. Sobre o projeto de ligação entre o Planalto e o litoral também. Agora, recentemente, e aí é mérito do governador, ele anunciou a construção da 3ª pista, Planalto-Santos. Explico. Nós temos uma pista que é utilizada e destinada à logística, que conecta os produtos do interior do país ao Porto de Santos, que é a Anchieta. Essa pista, Thiago e Drago, ela foi projetada há 80 anos, quando o Porto de Santos movimentava 4 milhões de toneladas. A mesma pista, nós movimentamos em 2024 180 milhões de toneladas. Por óbvio que a gente vai ter gargalo, que todos enfrentam. Além disso, a gente tem o crescimento da população, que obviamente compra mais carros, utiliza mais uma infraestrutura própria. Então, assim, o que nós precisamos? Aprender com os orientais. Planejarmos pensando no futuro.
Então, que porto nós queremos para os próximos 20 anos? Um porto que atenda o gráfico crescente. E o governador, sensibilizado com esse tema, anunciou a construção da terceira pista, uma pista destinada à logística, que conecta o Planalto com o Porto de Santos. É uma pista, obviamente, que exige tempo, licença ambiental, pelo menos 6, 7 anos à frente. Todas as demais obras que eu me referi aqui no Porto de Santos, em 4 anos, nós entregaremos. Nós teremos um novo porto em 4 anos. 4 anos. Considerando aeroporto, túnel Santos-Guarujá, essa daí também. Considerando os 2 viadutos, a perimetral, nós teremos uma outra região, principalmente aqui no Guarujá. E considerando finalmente que nós passaremos de 7,8 milhões de metros quadrados para 20 milhões de metros de porto. Multiplicar quase por 3. Perfeito. Poxa, ou seja, esse é o que a gente precisa entregar. Eu brinco. Se nós entregarmos a primeira enxadada do túnel Santos-Guarujá, com todas essas outras obras já direcionadas, eu me dou por satisfeito e posso ir embora. Não, imagina. O sentimento do dever cumprido. Você tirou em 2 anos, você fez mais que assim, crescer 55, ele já cresceu com 92. Não tira esse homem da cadeira, pelo amor de Deus. Não, mas cara, que você vê como esse eu acho que é um pouco da paixão, né? Comex é paixão, né? Você pega, assim, você entra, você vai se envolvendo com os assuntos. Quando você está tão já pensando em planejar mais, de ir mais além, e o Comex não deixa a gente quieto, né? Não deixa. Até porque a logística é dinâmica, né? O que a gente projeta hoje, amanhã já se apresenta com outra configuração, né? E esse dinamismo, né, a falta de comodismo é que gera essa atração tão grande pelo mercado, né? E que bom, pessoal, porque vocês têm acompanhado essa parte pública, né? Que a gente falou lá com o Thiago, a gente falou um pouco dos desafios de se desenvolver a parte tecnológica perante ao Estado. E ele falou como ele também era irradiado com ótimos profissionais. Um pouco também aqui o que você destacou, né? Essa visão de que realmente o setor público também é apaixonante, também envolve. Tenho certeza que, né, nessa tua trajetória, eu duvido que você saia desse ciclo. Né? Vou deixar uma aposta aqui, duvido, porque ele é realmente esse... E nós, né, que nascemos nesse, né, somos segunda geração de negócios, tanto eu quanto o Thiago, a gente não se vê fazendo outra coisa na vida que não trabalhar, investir no Comex. E a gente fica muito feliz como empresário de entender que o Estado está crescendo, o dinamismo está acontecendo. Uma gestão pública eficiente. Eficiente, moderna, pensando não na rigidez do Estado, mas sim um Estado participativo, cooperativo, né? Eu tive aqui no evento da inauguração, da assinatura, né? Do túnel Santos-Guarujá. É um êxito você juntar a presidência da República, o governo do Estado. Ideologias diferentes. Ideologias diferentes, então... Parabéns por essa sua condução. Deve ter sido, né, essa linha que juntou os dois lados opostos aí de panos, né, que se juntaram e fizeram isso acontecer. E isso é espírito estadista, né? Eu acho que pessoas como você são exemplo para outros que estão emergidos nesse processo como forma de incentivação, não simplesmente sentar e se acomodar. Não, agora consegui um cargo aqui, vou ficar sentado. Não. Duvido que algum dia passou isso pela sua mente. Muito longe Falar, agora sou presidente, vou ficar aqui nesse ar-condicionado, tem uma sala maravilhosa ali, maravilhosa. gente, né? E que quase a gente gravou lá, mas a produção não deixa, trouxe a gente pra cá e parabéns, assim. Obrigado. Pela essa pessoa que você é. A gente que conhece você um pouco mais aqui no bastidor, já tem essa tua visão, mas a gente queria trazer um pouco para o nosso público. Eu que agradeço, Trago. Na verdade, é preciso também dar crédito aos principais atores desse movimento e desse alinhamento de astro. Política também exige alinhamento de astros. O ministro Silvio Costa, né, que é absolutamente dinâmico, um dos melhores ministros do governo, ele é um grande incentivador. E é ele, inclusive, quem nos dá esse respaldo para que a gente possa avançar com essa liberdade. O ministro Silvio Costa foi o grande articulador desse encontro entre o governador e o presidente, que, embora com ideologias diferentes, se mostraram como grandes estadistas e vieram até o Porto de Santos e anunciaram a maior obra do governo federal e do governo estadual.
talvez a obra mais simbólica desses últimos anos para todo o país, pelo que ela representa. E pelo tempo que ela Pelo demorou. tempo em especial. Porque política pública exige isso, alinhamento de astros e muito diálogo. Então a gente vive um momento extremamente importante que pede esse tipo de conduta. Então, deixar aqui um agradecimento especial também ao nosso ministro Silvio Costa. Silvio, parabéns. Será um dos nossos entrevistados. Vamos buscar você. Vamos né? pegar. E agradecendo, né, esse ponto prominente. Queria, sempre no final a gente deixa aí um gostinho pro pessoal, conhecer um pouco do Pomini e de uma história engraçada, irreverente, né, talvez na sua chegada aqui, no seu tempo no Comex, da sua carreira, né, você tem esse microfone aí pra gente ouvir. Muito bom. Bom, primeiro dizer que essa paixão que vocês mostram pelo setor é o que o mercado pede de qualquer profissional. A gente tem que ter amor, paixão, tesão por aquilo que a gente vai fazer. É isso aí. Tem nada pior que se acordar, eu tenho que ir. Putz. Se você está nessa fase, não vá. Não vá. isso aí. Fique desempregado, vá procurar outro Outra caminho, coisa que você porque gosta. certamente você não vai entregar. E mais, você vai atrapalhar outras pessoas que estão a fim de entregar. Quando eu fui convidado pelo nosso vice-presidente da República, e à época pelo nosso amigo querido ministro Márcio França, que é aqui da região, eu disse com total simplicidade a eles, fui convidado a assumir a presidência do Porto. Eu falei, eu não sei a diferença de um navio cargueiro para uma lancha ou para um iate. Sinceramente, eu não conheço absolutamente nada de logística, em especial do setor portuário. Tanto o Márcio França, ministro, como o nosso vice-presidente disseram, Thiago e Drago, Pomini, você tem experiência no mundo jurídico, direito público, e segundo palavras deles, você é jeitoso com as pessoas. E fazer uma gestão pública exige principalmente a junção desses dois elementos. Por quê? Para que você possa gerir uma gestão pública com coragem, com ousadia, buscando eficiência, dinamismo, é preciso que você conheça um pouco das regras. Porque a máquina é desenhada para dizer não pode, não dá, não é possível. Nunca foi e quem assim. conhece das regras em especial, ele pergunta o porquê. O engenheiro, quando recebe um não de um advogado, ele não questiona, né? Ou qualquer outro profissional. Como eu sou advogado, eu pergunto por quê e peço o artigo de lei Sim. ou a interpretação que foi feita. Isso ajuda hoje nessa quadra histórica, que não é boa, porque, sinceramente, o ideal é que o mundo jurídico ele não exercesse nenhuma interferência sobre a gestão pública. Então, assim, para dizer que o desafio foi o que me trouxe até aqui. Isso, naquele momento, claro, gera uma série de insegurança, é uma área absolutamente complexa, nova, eu não entendo nada disso, mas ao mesmo tempo, e eu me lembro quando eu cheguei, né, hoje nós estamos um pouco melhor, muito aquém do que nós queremos, principalmente sobre o tema zeladoria. Mas eu costumo dizer, Drago, que quando você assume uma gestão que tem tudo por fazer, você assume também uma série de compromissos e oportunidade. Porque se tivesse tudo pronto, não precisaria da gente. Sim, claro. Então a gente chega, pinta a guia, a gente apresenta um plano, movimenta o mercado local e engaja a família portuária. Ou seja, isso a gente já se dá por satisfeito, Faz toda a diferença. porque eu acho que o grande desafio do setor público e privado, dos empresários, dos empreendedores, está justamente em engajar e apaixonar as pessoas nas mesmas causas. Então, acho que isso ao mesmo tempo foi um grande desafio, né? É engraçado e hoje a gente continua com esse mesmo pensamento, para que a gente possa continuar apaixonado e deixar uma marca nessa gestão pública aqui com a participação de todos vocês. Pô, legal. Chegando para o final, agradecer por mim mais uma vez. Obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Obrigado pelo prestígio de poder dar esse espaço para a gente como canal, como meio para a gente trazer essa paixão para o nosso público.
E enfim, desejar todo sucesso, você já tem. Obrigado. Né? Eu acho obrigado, que foi muito exitosa a tua passagem mim. aqui, essa tua condução. Temos Não é muito o que fácil. fazer ainda, hein? Sim, Muito. mas eu sei, e eu Com sei que te esse espírito acompanho. vai entregar lá. Vamos entregar Não, juntos. te acompanho, eu sei que não é suado. A gente, né, passa, Sim. a gente fala assim, nossa, o nosso é difícil. É. Amigo, quando eu olho pra você, eu falo pra você, pro nosso ministro Silvinho, que eu acho que não dorme, né? Não dorme. Então, assim. Passar mensagem de madrugada, seco. cobra e vem. Mas Assim que é bom. E essa é uma forma também da gente trazer esses atores que também de alguma forma ficam submersos nessa. O pessoal vê muito a mídia, mas não vê o que está por trás dessa mídia, os caminhos que são necessários e a forma de indução, como você bem colocou, não de proibir o país a crescer. Nós temos que ter um espírito geral de crescimento. O Brasil precisa. O Brasil é o país do futuro. Nós que andamos para fora, a gente olha nossa população, nosso carisma. Nós acreditamos nesse país e a gente precisa seguir nesse caminho que você muito brilhantemente colocou, de desenvolver, de pensar com a cabeça de fora, pensar num país de 30, 40 anos, que a gente não pode chegar nesse momento, você falou um negócio que me saltou os olhos, que é da rodovia Anchieta. Nossa, Foi planejada para 80 4, É. 80 anos, o 180 túnel, 100 milhões. anos. Então assim, parabéns mais uma vez, Obrigado, muito orgulho de obrigado. ser parte dos teus próximos Bora aí. trabalhar. E Bora vamos trabalhar. juntos. Bora. Pessoal, obrigado mais uma vez. Ó, curta, comenta, compartilha, clica no seguinte aqui no canal. Ó, segue lá, Pomini, Underline ADV e Comex Connect.